Eu tô refletindo um pouco sobre liderança, sabe? E esse processo ele tem sido bem interessante. Me veio aqui uma linha de raciocínio sobre esse equilíbrio entre o cuidado e o autocuidado, né? Ou seja, o que eu, no caso como líder, ou qualquer pessoa que esteja em algum tipo de posição, né, frente a direcionamento de qualquer outra pessoa, pode ser a nível profissional, a nível pessoal, enfim. Né? E eu comecei a pensar, né, esse processo de cuidado e autocuidado, ou seja, é, o que eu provenho, né, para mim, que seria o autocuidado, e o que eu entrego para outras pessoas, né, cuidado. E com relação aos direcionamentos, né, como líder. E quais direcionamentos, no caso, podem estar retirando o cuidado ou o autocuidado, sabe? E sobre a reformulação dessas decisões para que esse processo ele fique um pouco mais harmônico, né? Eu não vou dizer que talvez ele fique equilibrado no sentido cuidado e autocuidado. E aí veio uma reflexão, né, que dentre as diversas atribuições que uma pessoa, né, na posição de líder, pode ser líder de um grupo grande, pequeno, pode ser uma família, pode ser um time, né, um time de futebol, uma equipe, um grupo de amigos que tem algum tipo de objetivo em comum, né, equipes profissionais também, enfim. Qualquer tipo, né, de liderança, você mais duas pessoas, você mais uma pessoa, enfim. E a reflexão que veio foi a seguinte, que talvez, né, porque eu acho que tudo deve ficar em aberto, não no sentido para não ser definido, mas sim no sentido de que sempre vai poder se acrescentar algo e se melhorar algo. Então, possa ser que uma das atribuições dos conceitos, das definições ou das diretrizes, né, de liderança seja sobre você se permitir escutar, acolher, aprender. E a partir dessas informações colhidas, né, você decidir o que. Você tomar, na verdade, uma decisão que seja, vamos dizer assim, benéfica para uma maioria, né, inclusive você mesmo. Né? Então, falando da relação, né, de líder e liderado ou liderados, né, ou líder e lideradas, né, liderada ou lideradas, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa visão não. Como é que eu posso falar? Para que a nossa visão ela não venha a prejudicar de alguma forma, né, o liderado, ou as lideradas, ou os liderados, mas também a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se anule. Né? Então, não é a filosofia do ou, né? Ou cuidado ou autocuidado, né? Mas é a filosofia do i, né? Cuidado e autocuidado, sabe? E isso é muito importante, por externar uma situação que aconteceu. Recentemente, uma pessoa de um dos grupos, né, os quais eu faço parte, os quais eu lidero, ela teve um comportamento que não foi muito legal, tá bom? E que me incomodou. No bom e velho baianês, chegou um momento que me fez pegar ar. Eu peguei ar. E aí eu pensei no que fazer com relação a isso, né? Tendo em vista que a movimentação que essa pessoa fez foi uma movimentação em público, né? E que não favorecia o coletivo, tá bom? E também também ia contra algumas diretrizes que eu estou buscando pregar nesse grupo. Só que aí na hora eu percebi que se eu fosse emocional, né, se eu no impulso reagisse, provavelmente eu não ia criar uma solução que seria benéfica para todos, né, para todas as pessoas ali presentes. E aí eu me fiz essa pergunta: como eu gero uma decisão, um direcionamento que seja benéfico para a maioria, tá certo? Inclusive para essa pessoa, né? Porque o que ela precisa é de direcionamento. E como eu fazer isso sem também me anular, porque aquilo que ela fez me incomodou,
sabe? E só de parar para pensar nisso, aquele que tava lá em cima, ele já começou a se abrandar, né? Eu entendi que eu não poderia reagir a um comportamento que não era muito assertivo e de certa forma até muito maduro. Eu não poderia reagir, eu não poderia somar aquele momento com imaturidade, entendeu? Porque senão eu só ia ampliar aquele lastro, né, de imaturidade de certa forma. E aí realmente eu parei, né? Isso foi recente, ainda estou pensando, né? Mas agora eu tô pensando até com muito mais gentileza, né? Com muito mais carinho, sabe? Tomando cuidado para não vilanizar, né, essa pessoa, por exemplo. Mas também não é sobre chegar e passar a mãozinha na cabeça, mas sim entregar um direcionamento, né? Sinalizar que aquela forma que foi feita talvez não seja tão benéfica, não seja benéfica talvez para ninguém. Eu tive que parar realmente para olhar para mim e também olhar para todos os outros, inclusive para essa pessoa, né? E eu acho que isso faz parte dos processos de liderança, né? Mas principalmente isso faz parte do processo de maturidade, né? Talvez antigamente o, o Tony lá de trás ele talvez ficasse até remoendo isso, ficasse talvez bastante reativo, talvez eu tivesse até uma reação impulsiva de querer até chamar a atenção dessa pessoa em público também, já que a movimentação dela foi feita em público. Mas eu entendi que ali não beneficiava o desenvolvimento de ninguém. Eu percebi que se eu tivesse aquele tipo de ação, como eu já tive, como eu já vi outras pessoas tendo também, não criaria um ambiente que eu almejo, que eu acredito. Que é um ambiente de crescimento, sabe? É um ambiente favorável ao crescimento, mas um crescimento sadio. Entende? Um crescimento sadio. E eu posso sim, com certeza, ser honesto com essa pessoa, falar que isso me incomodou, mas a forma como eu vou fazer isso vai ditar se esse ambiente ele vai ser propício, ser favorável para um crescimento sadio ou não. E possa ser que mesmo tendo esse comportamento, essa entrega voltada para gentileza, aquilo incomode a pessoa, ofenda a pessoa de alguma forma. E aí não é sobre mim nesse momento, aí já é sobre ela, o momento que ela está vivendo e tudo mais. E é isso, é respeitar, sabe? E também a liderança, ela vai ser sobre, em decorrência dessas informações coletadas, dessas opções, né, de respostas e direcionamentos, é, pensar realmente numa resposta, num direcionamento que seja benéfico para o coletivo e principalmente que tenha conexões, conversões melhores, né, que ajudem cada pessoa envolvida com esse processo a melhorar, né, a melhorar ao seu modo, ao melhorar dentro do seu ritmo, né, a chegar a resultados diferentes, né, a muitas vezes potencializar aquilo que já está dando certo e também criar um ambiente favorável aos ajustes daquilo que não está tão adequado, que não está tão legal, né, que não nos melhora de certa forma. Então, muitas vezes quando a gente toma uma decisão de forma, não vou nem dizer impulsiva, mas a gente toma uma decisão de forma reativa, né, e muitas vezes até de forma muito emocional, apesar de eu não gostar dessa palavra, né, porque parece que a emoção, ela, ela não consegue nos fazer crescer, né, mas ela também faz parte do nosso processo de crescimento, né, mas vamos dizer, né, que alguns comportamentos impulsivos, eles não nos ajudam, né? Quando a gente não para, respira e pensa, né, no que a gente vai entregar, né, no que a gente está entregando. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre... Porra, é mesmo experimentar depois de gravar com essa câmera ao contrário para ver como é que fica. Mas eu acho que é sobre isso, sobre aquela decisão, ela ser conectada, né, com não só com essa questão do benefício, mas o benefício no sentido de ajudar a melhorar os processos de cada um envolvido, né, inclusive do próprio líder, né, tanto o líder quanto os liderados, né. Eu acho que as decisões elas têm que ter essa conexão. Eu não controlo, né, como o outro reage, mas eu controlo o que eu entrego e fico tranquilo em estar me atendo a isso. Enfim, foi uma linha de raciocínio que eu curti bastante. Eu ia escrevê-la, tá certo, no quadro. E eu decidi gravar um vídeo.
decidi deixar registrado de uma outra forma. Enfim. E gostei.